abril de 1957. O Procurador-Geral da Justiça Militar, Ivo de Aquino, pede à Câmara Federal licença para processar o deputado Carlos Lacerda. Lacerda era acusado do crime de divulgar documento secreto que permitiria revelar o código cifrado usado pelo governo brasileiro. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório do deputado Martins Rodrigues foi aprovado por 15 votos a 10. O resultado permitia a quebra da imunidade parlamentar de Carlos Lacerda. Mais tarde, o deputado carioca seria absolvido pelo plenário da Câmara. A defesa apresentada por Carlos Lacerda à comissão no dia 15 de maio de 1957 durou 10 horas. Ele respondeu, ponto por ponto, às acusações do relatório. Vamos ouvir agora trechos da defesa de Lacerda. Senhor presidente, impedido de votar, estou no dever de depor. Não como acusado, pois não vejo acusação digna de honesta consideração. Até agora tenho ouvido apenas as razões do lobo, de uma alcateia faminta, cujos argumentos La Fontaine tornou clássicos. Venho a esta comissão como testemunha de um tempo de subversão de valores, no qual, como na sátira de George Orwell, fala-se em liberdade para matá-la, em democracia para destruí-la, em legalidade para negá-la na sua própria essência. As palavras adquirem sentido oposto ao seu significado, e os homens afetam sentimentos nobres para justificar, na perplexidade das ideias, a política dos mais baixos instintos. Vossas Excelências, senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo e, por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático, que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. Parece que uma estranha circunstância acompanha esses episódios e que tudo o que nos acontece ganha na boca de presa dos nossos inimigos nome trocado. Agrediram-me, chamam-me agressor. Tentam matar-me, dizem-me assassino. Invadem-me a vida privada e a boca fácil do ministro da Fazenda chama-me, se estou bem lembrado, invasor de lares, como se o seu senhorio, o poderoso contrabandista, estivesse incorporado à sua honrada e respeitável família. Na madrugada traiçoeira de novembro, segui para o lugar do maior perigo. Participei de um bombardeio a que não responderam os nossos para não desencadear a guerra civil. Chamaram-me covarde. Expatriei-me para salvar com a vida a honra a resgatar dos que apregoaram em leilão num lote de suas consciências amarradas. Disseram que era uma vilegiatura. Demorei-me no estrangeiro, disseram-me que voltasse, pois nada tinham contra mim. Eis-me de volta, juncam o meu caminho de armadilhas longamente preparadas. Defendi a tese de que uma democracia não se faz apenas com chamá-la por esse nome, e de que é necessário fundá-la na boa-fé e não na astúcia, na honradez e não na fraude, porque o povo merece o melhor e não o mais vil. E chamaram-me inconformado e até golpista, porque se impôs pela força a confusão entre o conformismo e a desonradez. Vibraram no país golpes sucessivos, dos quais este de hoje é apenas novo episódio para uma nova série. Aponto mais um crime, eis-me criminoso. Denuncio uma traição, chamam-me traidor. Desta vez era valer. O procurador e procurador militar, façam meu favor, vai agora completar a sua obra tratando de processar uma das vítimas do atentado do qual ele excluiu um dos mandantes. Eis então essa edição pachola do procurador da Judéia, que não se lembrava, como no conto de Anatole France, do inocente que entregara a turba enfurecida pelos provocadores, mas guardava a memória do ladrão que libertara para celebrar o poderio de César,
só este capaz de premiar ladrões e crucificar os que tivessem a ousadia de expulsá-lo dos templos da sua traficância. Pararam de roncar por um momento ao menos os turbojatos do infatigável turista comissionado em presidente da República. Estranhas visões perpassam na retina fatigada do povo triste e dorido. O Olimpo, senhor presidente, movimenta-se como uma espécie de pequeno vulcão arrabaldino. Júpiter conferencia com Marte no tapete mágico que leva o nome de um titular inglês, o Viscount. Visões de Nostradamus, senhor presidente. Reúnem-se ministros. O venerável presidente, que chefiou a República por nomeação, graças à moção alvissareira, que realizou por via cartorária o que por via eleitoral não alcançara. Mercúrio envelhecido, feito embaixador e ministro desde que as asas dos pés lhe subiram às omoplatas. E Cupido, senhor presidente. Cupido em pessoa, já bem engelhado, mas sempre buliçoso, encarregado de guardar o erário, tarefa nada fatigosa, quando é certo que bem fácil é guardar cofres depois que se esvaziam. Tudo isso reuniu-se. Tudo isso pôs-se subitamente numa azáfama, como se de seus conciliábulos devessem surgir a vida barata e o cumprimento das promessas solenemente feitas à humanidade, sofredora e suada, exausta de crer em vão e ainda desabituada de querer com afinco. Depois, já de madrugada, Carlos Lacerda comparou a cena com uma tourada. Creio que não vivi bem o meu papel e me penitencio. Queriam que eu fosse réu de alta traição, pois deverá sê-lo, que para isto estamos aqui, senhor presidente, ao que parece, para divertir a plateia que quer ver sangue. Cansados da faena, há quem grite por las orejas e las patas, como ao fim das corridas de touro. O apoderal já deu suas ordens. A corneta soou estridente os toques da luta. A tourada vai acabar. É o minuto da verdade. De suas engalanadas butacas vertem-se clamores e olés salerosos salpicam o redondel onde empalidece a claridade do dia. É uma festa de cor, senhor presidente. A tourada cívico-patriótica, a fantasmagoria picaresca em que estamos metidos, pálidos de espanto, ainda mais que de apreensão. Temo desapontar os aficionados, e o próprio apoderal não descuide. Se quer ver sangue, desça a arena e enfie no cachaço da besta escura, de um só golpe, mas um só, não dois, nem três, a sua espada rutilante. Se a besta não entrar em agonia, nem com o chuço dos picadores, nem com as farpas dos bandarilheiros, vem ao toureiro que de peito aberto se oferece para o sacrifício. Tudo menos decepcionar a ilustre plateia que paga caro o lugar à sombra, o ladrão provecto, o contrabandista emérito, o abalizado agente de negócios escusos, o promissor emissário de novas cavações, o pioneiro infatigável das comissões copiosas, os promotores dos prazeres proibidos, os empresários dos gozos inefáveis, os letrados do insulto pago à linha, os pensionistas dos ócios indevidos, a turba que preliba a hora em que o enfurecimento do touro espicaçado há de levar pelos ares e fincar-lhe as guampas, ao temerário que ousou mostrar-lhe, nos passos da capa e nas madalenas, o valor da destreza e da coragem lúcida sobre a brutalidade da besta que escarva e urra. Mas essa tourada, ao que parece, senhor presidente, como as do meu querido Portugal, se tem belas evoluções de alta escola, de cavalos amestrados, e agora quantos, senhor presidente? Não tem nos cornos pontas que nos varem o peito. Ah, senhor presidente, somos toureiros de touros embolados. Essas feras trazem bolas nas aspas. Não é só o júri que aqui se simula. Ao que se vê,
Aqui, até o ódio é fingido. Agora, Lacerda fala do dever da verdade em face do país. Bem fraca na verdade, anda a nação que precisar de remendos para se fingir de inteira, que arranhar a legalidade para mostrar que o seu sangue ainda não se coagulou. A pobre nação que ora se alui, ora se dilui, ora parece aprumar-se e logo bambeia, e ao simples exercício do elementar dever do parlamentar, que é trazer ao povo a verdade que o presidente lhe nega, toda se arrepia, porque lhe dão choques elétricos, porque lhe impõem excitantes, porque já aprende a reagir sobressaltada ao sobreaviso constante nos quartéis da Vila Militar, ao toque da corneta e ao rugir do tanque, como ao reflexo condicionado desencadeado pela sineta, começava a salivar à espera da ração, o pobre cão de laboratório de que Pavlov se utilizou e que Hitler e Stalin elevaram a uma técnica de influência psicossocial na desagregação da resistência moral dos povos que mais oprimiam quanto mais os exaltavam e mais desprezavam quanto mais cortejando-os, ao mesmo tempo que anestesiando-os, deles faziam instrumento da democracia fementida e escravo da produção para a tirania. Curioso, quando digo maioria, penso em uma força poderosa, capaz de enfrentar coações, de vencer imposições, de não temer. Mas parece que, ao contrário, maioria aqui dentro é sinônimo de fraqueza, de condescendência com as imposições vindas de fora, as da minoria lá de fora, as do Banco do Brasil, as dos grupos econômicos, as das autarquias, as de poucos intrigantes que falam em nome do Exército, porque alguns chefes do Exército têm a fraqueza de lhes apertar a mão. Maioria, ao que parece, quer aqui dizer apenas número, e o número não absolve a unidade. O castigo que me querem impor não somente é desnecessário, como é injusto, mas a consequência dele é que mais nos preocupa. Pois a partir do momento em que o governo haja conseguido que a maioria lhe obedeça na Câmara, rasgando o artigo 44 da Constituição, o poder legislativo não será mais um poder, e sim um simples serralho. E o presidente da República estará transformado num usurpador pela destruição do equilíbrio dos poderes, graças à capitulação daqueles que, dentro de um deles, se submetem aos interesses e caprichos tirânicos do outro. O trágico paradoxo das chamadas democracias totalitárias atuais consiste exatamente em que a liberdade, os direitos, as prerrogativas que conferem autoridade ao povo organizado em partidos e assembleias políticas existem no papel e no palco. São ilustrações de um livro, são figurantes de uma ópera, mas não têm existência nem consistência. Não se pode usar a liberdade, exercer os direitos, reivindicar as prerrogativas, sem que se exerça de modo ora sutil, ora brutal, mas sempre odioso, a força do poder supremo, que se diviniza em nome da pátria, do partido, da nação, da Constituição, qualquer mito ou ideia-força. O interesse do povo, em vez de uma razão, converte-se num pretexto para privar o mesmo povo de atender como bem entenda ao seu interesse. Em nome da massa inorganizada ou arregimentada em grupos rigorosamente controlados, no caso brasileiro pela fraude eleitoral, pelas autarquias, pelo monopólio do crédito, pelo empreguismo, pela máquina educacional perreguinchante, nega-se ao povo consciente, que busca exprimir-se através de seus líderes e agrupamentos democráticos, o poder de fazer sentir a sua verdadeira vontade, a sua opinião sincera. Numa palavra, o direito passa a ser regido por interesses de grupo que, constituindo o governo, dominam o Estado, não pelas regras permanentes da razão e da revelação. Talvez alguns membros da própria maioria fiquem muito surpreendidos e até indignados se lhe dissermos isto.
Mas saibam que o Estado brasileiro hoje já se parece muito mais com um Estado totalitário do que com uma estrutura democrática. O preço do progresso e da modernização do país, quando este é regido por uma oligarquia anacrônica que se exerce através de expressões políticas refalsadas, é a rigidez de sua estrutura em conflito com a delirante improvisação a que se atiram convulsivamente os seus pseudotécnicos. Vivemos no Brasil uma grande mentira. Quanto mais se fala em democracia, mais se proporciona ao povo demonstrações concretas de desapreço por ele, em sua dignidade, em sua honra, em seus interesses permanentes, em suas aspirações mais nobres. Os semi-marxistas e os frios ganhadores de dinheiro que governam o país esqueceram-se de que as forças morais condicionam, quando não determinam, as reações do povo. Desprezaram o valor da crise moral. Esta vai liquidá-los, o que não seria mal, se não exigisse ainda maiores sacrifícios à nação perplexa. O que o povo já percebeu é que está sendo governado por fariseus da democracia, por tartufos de uma pudicícia que ao menor descuido se desmanda. A reação popular à injustiça e à maldade surpreende o governo, senhor presidente. Pois então não é só da segurança que essa gente cuida, é que essa gente sabe, como sabia Roosevelt, que quem troca liberdade por um pouco de segurança não merece liberdade nem consegue segurança. E que segurança lhe dá ao governo, senhor presidente? A lei de segurança. Imagine se seria possível existir minoria no Congresso quando a maioria decidisse, conforme a conveniência política do governo, se os da minoria estão ou não exercendo legitimamente o seu mandato. Neste caso, o diálogo democrático transforma-se num monólogo de duas bocas, na qual uma diz o que quer e a outra sequer pode dizer o que pensa. Não há quem possa resistir ao assalto da ignomínia, ao horror de tanta lama, do mar que agora invade a terra enxuta que conseguíramos ressecar com as próprias mãos. Não há hoje crime de que eu não seja acusado, vexame pelo qual não tenha de passar. Como resistir a tanto esforço? Como sobreviver ao sítio da infâmia, ao coro dos sapos no pântano, ao concerto dos mochos que, de olhos fixos na presa, presidem a emboscada? Estamos diante da ofensiva geral dos inimigos, que o são também do tesouro público e da esperança popular. Mas uma força possuo que me faz resistir a tudo isso, senhor presidente. É a confiança nos desígnios de Deus e a certeza da minha inocência. A firme convicção de que prestei um serviço ao povo brasileiro. Nesta última parte do meu testemunho, prefiro deixar aqui consignadas as razões profundas da tentativa maciça, longamente premeditada, de esmagamento dos nossos direitos cívicos e do mesmo passo da nossa inquebrantável resistência. A prisão é bom que se saiba, senhor presidente, se não me atrai, também não me intimida. Perderei um mandato, talvez, mas tantas vezes quantas houver eleições neste país, voltarei a esta Câmara ou além dela. Aqui espero não encontrar, então, umas poucas figuras para as quais terei o cuidado de deixar vaga na prisão a que me condenassem hoje. Quero saber até que ponto uma nação atura que dela escarneçam a trocar o nome das coisas, dos sentimentos e das instituições, a promover mascaradas como esta, a falsificar os programas e inverter as doutrinas, a praticar a demagogia com linguagem bíblica e a entoar canções báquicas em tom de cantochão. Não é de mim que eu cuido, nem é propriamente o meu mandato que me aflige. Desde agosto de 54 tenho à vista em casa aquele texto do Salmo 90 que diz: porque é ele que me livra da armadilha dos caçadores e da palavra dura. Até o salmista fazia trocadilho com vossas excelências.
Ainda há ingênuos ou espertos que me julgam cheio de ódios porque sou veemente. Não, senhor presidente. Sou veemente porque detesto a hipocrisia e o comodismo. Mas não tenho ódios porque sou livre. Quem odeia transforma-se no escravo do outro, que ele odeia. Quem odeia são os meus escravos de hoje, que não querem ser alforriados porque têm o poder na mão, mas são escravos da cobiça e do ódio que os converte em escravos da nossa vontade. Veja, Vossa Excelência, que nada mais se faz neste país há um mês, somente porque o governo está decidido a destruir-me e, com ele, a sua corte de íncubos e súcubos, nessa saturnal de ódios torvos e de ódios falsos, de ódios lodosos e de ódios vítreos, de ódios hepáticos e de ódios linfáticos, de ódios gratuitos e de ódios alugados ao dia, de ódios puros ódios e de ódios misturados à inveja, ao despeito e, sobretudo, ao medo. Detesto dizer que inspiro medo a certos homens, senhor presidente, mas esta é a verdade. Felizmente, não aos homens de bem, apenas aos outros. E são esses outros os que se mexem, os que se movem, os que se danam e redanam nessa dança de fórmulas, de pretextos, de processos, de perseguições, que me atormentam a inteligência, me castigam o corpo, mas me deixam limpo, lavado, o coração impenitente. No fundo de tudo isso, o que é que se agita? Qual a lição que esse parecer, esse ambiente tragicômico, essa mobilização de ódios e de irresponsabilidades álacres, num clamor de festa bárbara, num tropel orgíaco, vem dar ao povo aturdido? É que se procura a minha custa convencer o povo de que é inútil ter ideal, de que é vã toda a esperança. Trata-se de esmagar um que parece forte, para que os mais fracos e os tímidos, os humildes, os sempre vencidos, os que não ousam, os que não insistem, os que não se agarram como eu à veemência para não se entregarem ao desânimo, os que não forçam a violência do verbo e a perseverança na ação, porque receiam ser inútil todo o esforço, afinal se entreguem, se abandonem e se deixem dominar. Não me podem fazer mal maior do que já me fizeram os homens do governo, os propagandistas do governo, os profissionais do terror judiciário e da pressão de pseudo-maiorias que nomeiam presidentes da República e aclamam como salvadores da pátria os seus próprios tiranos. De hoje por diante, todo o mal que ainda me possam fazer já não me atinge, pois me é completamente indiferente saber que me mantenham o mandato ou que me entregam à prisão, se me condenam por este ou por aquele processo. Em qualquer parte em que eu esteja, o povo já sabe que não terá um traidor do seu serviço, nem um falsário da sua honra. Senhor presidente, não se usa mais citar Homero, mas espero que a recente versão cinematográfica da Rapsódia de Ulisses tenha atualizado na Câmara dos Deputados os mitos do velho bardo grego. Penso ao concluir, no ardil de Ulisses aprisionado na gruta do Cíclope de um olho só no meio da testa. Ele viu que o gigante Polifemo devorava os seus companheiros e se preparava para esmigalhá-lo em suas manoplas junto à boca voracíssima. Embriagou-o, então, e furou-lhe o olho único, o olho vigilante. Mas como tivera Ulisses o cuidado de dizer ao monstro que o seu nome era Ninguém, não acudiram os outros monstros ao apelo do colosso, quando, doido de ódio e de rancor, o gigante gritava que ninguém lhe havia furado o olho poderoso. O governo é hoje, com seu monstruoso aparelho de propaganda, de deformação da verdade e de opressão econômica e política, o cíclope que ousei desafiar nesta odisseia. Ceguei-o de ódio, e ele procura, no fundo da gruta em que está transformada esta Comissão de Constituição e Justiça, esmagar-me em suas manoplas, ajudado por certas mãozinhas habituadas a outro tipo de serviço.
Mas, senhor presidente, ninguém acode ao monstro ferido só porque ele grita que ninguém lhe vazou o olho pérfido. Perdendo ou ganhando, nós venceremos, senhor presidente. Porque os que defendemos nesta gruta a liberdade e a sobrevivência do direito, somos ninguém. Nós somos a força desprezada. Nós somos os que constroem, com sacrifício e com risco, as vitórias definitivas, as únicas que Polifemo não conhecerá. Nós somos